Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade agora à nossa matéria de biologia vegetal. A gente já está caminhando para o fim de biologia vegetal, né? Nós vamos agora falar sobre os órgãos vegetais, né? Eu tinha falado já nas outras videoaulas que primeiro a gente teria que estudar os tecidos. Lembro lá nas primeiras aulas de biologia, no primeiro ano do ensino médio, que a gente falava que os átomos se unem para formar moléculas, as moléculas se unem para formar células, as células se unem para formar tecidos e os tecidos se unem para formar órgãos. Então, nas videoaulas anteriores, eu falei sobre os tecidos vegetais. Parênquima, colênquima, esclerênquima, xilema, floema, epiderme, periderme. E agora, a partir dessa videoaula para frente, nós vamos começar a falar sobre os órgãos, ou seja, como esses tecidos que nós vimos se distribuem nos órgãos. Ana, quem são os órgãos dos vegetais? Vamos lá? É bom lembrar que as nossas aulas de tecidos e órgãos estão sendo dados ênfase nas angiospermas, tá bom? Não que, por exemplo, Pteridófita, Gimnosperma não tenha raiz, caule e folha. Mas vocês vão ver, por exemplo, que a divisão, as diferenças de raízes, por exemplo, geralmente a gente só está falando de angiosperma. Mais uma vez, porque angiosperma é o grupo mais predominante, mais complexo que existe dentro das plantas, ok? Então, as plantas, de uma forma geral, elas têm, os órgãos delas são divididos em dois tipos. Aqueles relacionados à reprodução, chamados de reprodutores, e aqueles que não estão relacionados à reprodução, os vegetativos. Os vegetativos, que a gente já observa desde Pteridófita, dividido em raiz, caule e folha. E os reprodutores, flor, fruto e semente. Lembrando que só a angiosperma tem flor e fruto. Os órgãos reprodutores, a gente já viu quando a gente falou de angiosperma, né? A gente falou da estrutura da flor, do fruto, do que é um fruto verdadeiro, do que não é. Nessas videoaulas daqui para frente, nós vamos falar sobre os órgãos vegetativos. E essa aula agora eu vou falar sobre raiz, ok? Na próxima videoaula, caule e na próxima folha. Beleza? Vamos lá. Então, mais uma vez, né? Os órgãos vegetativos, o caule, a folha e as raízes. E nós vamos agora falar sobre as raízes. A raiz, então, ela tem várias funções, ok? Primeiro, a primeira função da raiz, fixar, né? Fixar o vegetal no solo, ou geralmente no solo, num substrato, ou da onde ele estiver, né? Dependendo de onde ele estiver. Não necessariamente no solo, pode ser fixar em cima de uma árvore, como no caso da orquídea, né? Segunda função da raiz, muito importante, absorver água e sais minerais, né? Essa água e esses sais minerais tem que entrar no vegetal. Além de absorver, essa raiz tem que conduzir por meio do seu xilema, ok? Então, condução do material absorvido. E nós vamos ver que muitas raízes acumulam substâncias de reserva, como, por exemplo, o amido. Lembra do parênquima amilífero? Então, nós vamos ver que, por exemplo, a beterraba é uma raiz que acumula amido, substância de reserva. Lembra que nós temos dois tipos de angiospermas, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, né? E eu falei lá na aula de angiosperma que a raiz desses dois grupos eram diferentes. Então, nas eudicotiledôneas ou dicotiledôneas, depende do livro, tá? As eudicotiledôneas, elas vão ter o tipo de raiz axial ou pivotante. O que isso significa? Significa que todas as dicotiledôneas têm uma raiz principal grande, que chama axial, que está no ápice aqui, né? Pivotante. E dessa raiz principal surgem raízes secundárias. Nós vamos ver como isso se forma. Nas monocotiledôneas, é chamada de raiz fasciculada ou cabeleira, porque parece um cabelo. O que acontece?
Essas raízes, elas são chamadas de raízes adventícias. No nosso cabelo, existe um cabelo principal e que surgem outros cabelos? Não. Então, é a mesma coisa na monocotiledônia, na raiz fasciculada ou cabeleira. As raízes partem todas do caule já. Não existe uma raiz central que parte em raízes secundárias como nas dicotiledôneas. Então, a gente fala que essa raiz fasciculada, ela é feita de raízes adventícias. O que são raízes adventícias? São raízes que surgem, todas elas surgem a partir do caule, ok? Então, lembra que não tem um eixo central. Nós vamos falar agora da raiz axial ou pivotante. Nós vamos falar de como que ela quais são as regiões do que ela é composta, ok? Então, vamos lá. Nós vamos então imagina aqui, ó, que nós temos o solo, ok? O solo tem a raiz principal, a axial, e onde vão surgir as raízes secundárias. Então, dá para ver a raiz principal aqui e uma raiz secundária aqui. Então, de baixo para cima, eu já falei para vocês, existe um capuz chamado de coifa. Então, dá para ver aqui, né, ó, a coifa. Essa coifa, ela tem função de proteger uma região muito importante lá dentro, né, que é a região meristemática. Região meristemática, Ana, o que é mesmo? Lembra, região meristemática é uma região rica em células indiferenciadas, né, que vão estar sofrendo mitose a todo tempo, e aí elas vão fazer, essa região meristemática vai começar a surgir muitas células, e essas células vão começar a subir para uma região chamada de zona lisa ou de extensão. Então, todas as células que estão na região meristemática, elas começam a subir, e é aqui que a raiz cresce, né? Então, aqui a gente fala zona de distensão. É a zona onde a raiz vai crescer no seu crescimento longitudinal, crescimento primário, ok? E aí nós temos a zona pilífera, que é a zona onde vão sair os pelos absorventes. Nós falamos isso em outra videoaula lá de tecido. Esses pelos absorventes partem da epiderme, da raiz, e ajuda o quê? A raiz a absorver água e sais minerais. E aí a gente vai ter a última região, que é da onde vão partir as raízes secundárias, também para auxiliar na fixação, na absorção e assim por diante. Vamos então revisar. Aqui eu coloquei então todas as definições, tá bom? Vocês podem parar, se vocês quiserem anotar, devem anotar, ok? Então, coifa, proteção. Então, mais uma vez, ó, aqui, ó, a coifa, tenho várias fotinhos aqui, ó, em cima da minha pessoa aqui, é a foto que a gente veria no microscópio. O ponto vegetativo é a zona meristemática. Vejam que tem, às vezes, tem alguns nomes diferentes, ok? Onde é o ponto vegetativo. Então, o ponto vegetativo ou zona meristemática é onde estão os meristemas, produção de novas células, né? Crescimento longitudinal. A zona lisa, ou de distensão, que a gente viu, ou de alongamento, é a região em que as células que estão vindo lá do ponto vegetativo sofrem de extensão, crescimento, ok? A região pilífera, mais uma vez, várias figurinhas para vocês entenderem, olha aqui, ou zona pilosa, vejam que tem vários nomes, né? Região pilífera é a região em que as células da epiderme, lembra, epiderme é o tecido de proteção, produz os pelos absorventes, que ajudam na absorção de água e sais minerais. E a região de ramificação é da onde surgem as raízes secundárias. Ana, da onde que surgem essas raízes? Então, ó, aqui, nessa figurinha à esquerda aqui, tem o tecido de revestimento, que é a epiderme. Isso é um corte transversal, ok? Transversal. E aí, então, nós temos o parênquima, né, aqui no meio de preenchimento, que é o córtex. E lá no interior, nós temos o xilema
e o floema, que é o cilindro vascular, onde estão os vasos condutores. Ao redor do xilema e do floema vai ter uma camadinha de células que é chamada de periciclo. Nós vamos ver mais para frente também, tá? Esse periciclo, que é essa camadinha de célula que envolve o xilema e o floema, é da onde vai sair as raízes secundárias. Então, as raízes secundárias surgem lá de dentro e vão rompendo a raiz, ok? Que é a chamada zona de ramificação. Depois disso, vem já o caule. Então, a gente chama isso de colo. Colo, aqui em cima, ó, é a transição da raiz para o caule. Nós vamos ver, então, agora a diferença de raiz de monocotiledônia para a raiz de dicotiledônia em relação ao crescimento primário, de comprimento, ok? Então, peguei a raiz, deixa eu pegar uma caneta. Ai, sorry. Então, tô aqui com a raiz, eu tô fazendo um corte transversal, tô olhando assim, ok? O que vocês têm que olhar, saber diferenciar? Se tá tratando de uma raiz de mono, uma raiz de dico. Qual que é a grande diferença agora em relação à raiz? Vocês estão vendo os laranjinhas aqui, ó? Os laranjinhas são os vasos xilemas. Os amarelinhos é o floema. Então, o que você vê? Você vê que o xilema, os vasos condutores e o floema estão alternados. Xilema, floema, xilema, floema, xilema, floema. Então, quando o xilema e o floema estão alternados, formando um cilindro vascular de vasos condutores, isso é a raiz de monocotiledônia, tá? Eu tenho duas regiões bem definidas. O córtex, que é o parênquima que fica entre a epiderme e o cilindro vascular, que eu estou pintando de amarelo aqui, parênquima cortical. E nós temos o parênquima aqui dentro, pequenininho, para preencher, que é a medula, parênquima medular, que a gente já viu na aula de tecido, ok? E eu também gostaria que vocês observassem que existe uma camadinha que eu falei para vocês que reveste, aqui que está em marronzinho, tá? Essa camadinha que reveste, ela é chamada de células da endoderme, ou seja, é a camada de célula mais interna do parênquima cortical, tá? Essa endoderme, ela vai ter células de passagem, que a gente chama de reforço em U. Nós vamos ver no próximo slide. Vamos lá. O que acontece? Vamos olhar essa figurinha preta e branca que está aqui em cima da minha pessoa. A raiz, ela tem que absorver água e sais minerais e tem que chegar no xilema, concorda? Então, toda a água tem que passar pela epiderme, pelo córtex e tem que passar pela endoderme. Quando essa água está passando aqui, ela encontra células, tá vendo que fala com reforço em U? Ou seja, essas células, elas têm depósito de lignina e ela bloqueia a passagem. Então, eu tentei fazer um desenho aqui embaixo, ó. Quando a água vem, a água não consegue passar, porque é como se tivesse um forte, uma parede. Então, a água vai passar por essas células de passagem. Essas células de passagem são células que não têm o reforço em U. E aí, então, a água consegue passar, ok? Então, o que eu preciso saber? Que a endoderme, que é uma camada mais interna do córtex, tá? Ela vai ter células com reforço em U, e essas células funcionam como verdadeiros soldados, bloqueando a passagem da água. Entre essas células, existem vãos de células que não têm esse reforço. Então, a água vai passar por essas células de passagem que não têm reforço em U, ok? Olha essa figurinha aqui, não essa minha, a próxima de cima, ó, imagina aqui, ó, tá vindo aqui, ó. Aí ela vai cair no xilema. Isso tem que acontecer porque a água que está vindo do solo tem que chegar no xilema. E a água só consegue vir se ela passar por essas células de passagem, ok? Então, vamos só aqui revisar.
a endoderme exerce uma função controladora do movimento da água, selecionando os elementos minerais que chegam ao sistema condutor. Claro que só vai passar água e sais minerais por aquela célula de passagem que está na endoderme, ok? Agora, observe o cilindro vascular da dicotiledônia, né? Vejam que o xilema faz um X, não está alternado. Então, o xilema faz um X, está em laranja o xilema. Deixa eu fazer aqui. Ó. Tá um X. E entre esse X tem o floema em amarelo. Vejam que pelo xilema tá desse jeito, formando um X, não tem parênquima medular. Não tem aquele parênquima lá de dentro que tem na monocotiledônia. Ok? Então, a região cortical e central, ó, o córtex aqui, vamos ver, mas não tem aquela parte do parênquima medular. Então, aqui é o córtex. Lembra que o tecido de proteção é a epiderme, depois vem o córtex, que é o parênquima de preenchimento, e o cilindro vascular feito de xilema e floema. Xilema na forma de X e o floema alternando nos pontinhos do X, tá bom? Da mesma forma que monocotiledônia, dicotiledônia também tem a endoderme. Só que essa endoderme, ela não vai ser com reforço em U, assim, reforço em U. Ela vai ser com estrias de Casper. É como se você pegasse uma... como que chama? Uma fita crepe e passasse no dado, assim. Ó. Vamos ver como é que é isso. Mais uma vez, só lembrando, tá? Xilema no centro, tá? E o feixe de floema alternando entre as projeções do xilema. Não é assim, floema, xilema, ok? Lembrando mais uma vez que o periciclo é um tecido, né? Originado lá do meristema do procâmbio, onde vai partir as raízes secundárias. Olha o periciclo aqui, e desse periciclo vai ser jogado a raiz secundária. Vejam que o pelo absorvente, ele parte da epiderme, ok? Mas vamos ver, então, a endoderme com estrias de Casper. Olha lá. Observe que a endoderme aqui, ela não tá com reforcinho U, não é assim, né? Ela tem essa fita crepe enrolada aqui, ó. E ela é como se fosse um isolante ao redor da célula. O que acontece? Como a célula ela é isolada nas suas extremidades, a água tem que passar por dentro do citoplasma. Ok? Então, olha aqui, ó. A água só passa através das células endodérmicas é um meio de controle também dessa água e desses sais minerais chegarem no xilema. Lembrando que a água tem que sair do solo, percorrer o epiderme ou córtex e chegar no xilema. Para chegar no xilema, tem que passar pela endoderme. E essa endoderme tem estrias de Casper. As estrias de Casper é uma faixa com uma substância chamada suberina, tá? E o modo com que essa faixa se dispõe faz com que a água e os sais minerais absorvidos do meio passem obrigatoriamente pelo citoplasma das células da endoderme até chegarem nos vasos condutores. Então, monocotiledônia tem células da endoderme com reforço em U. Endoderme de dicotiledônia tem estrias de Casper. E aqui uma figurinha para vocês compararem a dicotiledônia à esquerda e a monocotiledônia à direita, ok? Pode parar o vídeo aí. Eu queria que vocês olhassem o periciclo, a endoderme, ok? E como está disposto o xilema e o floema. E agora a gente vai ver os tipos de raízes externas, né? Que a gente olha, a gente viu lá dentro. A anatomia da raiz lá no seu interior, como estão esses tecidos, como que eles se dispõem lá dentro. E agora, olhando, né, a olho nu, como são os tipos de raízes. Então, nós temos as raízes subterrâneas ou terrestres, ou seja, que estão enfincadas no solo, né? A gente já viu, então, que raiz axial ou pivotante são das dicotiledôneas e das gimnospermas, e a raiz fasciculada ou cabeleira das monocotiledôneas.
Raiz tuberosa é aquela que vai armazenar principalmente amido. O vestibular pede muito. Tipo, beterraba, vem da raiz ou do caule? Batata doce, raiz ou caule? Então, anotem aí. Quando você come cenoura, quando você come mandioca, quando você come batata doce e quando você come beterraba, você está comendo a raiz, ok? Toma cuidado que aquela batata que a gente faz, batata frita, é caule. Batata doce é raiz. Fica a dica. Nós temos as raízes aéreas. Raízes aéreas são aquelas que não estão submersas, não estão dentro do solo, ok? Dá para ver a olho nu. A gente tem as raízes suporte ou escora, anotem aí. Como o próprio nome diz, elas ajudam a planta no seu equilíbrio, tá bom? Aonde que eu vou achar esse tipo de raiz? Geralmente em solo pantanoso ou que possui base pequena em relação à altura, tá? A planta possui uma base muito pequena em relação à altura dela. É o que a gente encontra, por exemplo, no milho, na cana e nas plantas de mangue. Então, anotem aí. Cana, milho e manguezais, raízes de suporte ou escora. Raízes tabulares, depende do livro, gente, elas são colocadas dentro de raiz suporte ou escora, porque elas também funcionam como um suporte, ok? Então, auxiliam a fixação da planta no solo, atuam como raízes respiratórias, né? Elas vão ter estruturas para auxiliar nas trocas de gases, ok? E elas lembram tábuas. São raízes bem grandes, a gente parece que até que é um caule, dá para ver aqui bonitinho, que é o caso da figueira, aquela árvore enorme, né? Então, quando você senta nessa estrutura da figueira aqui, não sei se vocês já sentaram numa figueira grande, você está sentando na raiz dela, tá ok? Raízes estrangulantes. Raízes estrangulantes, elas são raízes muito resistentes, que elas vão se enrolando em outra planta e elas acabam sufocando essa planta, tá bom? E elas estrangulam a planta que elas estão crescendo em cima. Então, elas enrolam-se em um tronco de uma árvore e essas raízes crescem e podem acabar determinando a morte da planta por estrangulamento. Por quê? Porque ela vai estrangulando tanto que vocês vão ver no caule que o floema está perto da casca. Então, como o floema está perto da casca, na hora que ela estrangula o floema, não vai ter glicose para chegar na planta, a planta acaba morrendo. É muito comum nos vestibulares também perguntar sobre as raízes respiratórias ou pneumatóforos. Anotem aí, ok? Essas raízes, elas, dá para ver todas essas pontinhas que vocês estão vendo na figura aqui, eu estou atrapalhando um pouco na gravação. Essas raízes, elas surgem como se fossem pontas no solo, tá? Elas são típicas também de locais pantanosos, porque o pântano tem baixa quantidade de oxigênio. Então, o que a raiz faz para não morrer sufocada? Ela volta para cima e ela respira. Ela precisa do oxigênio, porque ela é um ser vivo, né? A planta é um ser vivo, precisa de oxigênio, tá? Nessas raízes tem poros específicos chamados de pneumatóforos. Esses pneumatóforos são feitos de pneumatódios, tá? É assim, pneumatóforo é a raiz. A raiz tem buraquinhos chamados de pneumatódios. Esses buraquinhos vão permitir o fluxo de oxigênio, a troca de gases, ok? Então, pneumatóforo é a raiz, pneumatódio é o buraquinho, é o porinho que permite as trocas de gases em ambientes que tem pouco oxigênio para a raiz. Raiz e cintura, eu falei já lá na aula de tecido que tinham plantas que tinham aquela epiderme com várias camadas, chegou esse momento. Aqui, no caso, por exemplo, das orquídeas, bromélias, plantas epífitas. O que é epífitas? Plantas que crescem em cima de outras. Elas não estrangulam, elas não fazem mal, né? A orquídea, quando está num coqueiro, ela só está ali para receber mais luz solar. Ela não estrangula o coqueiro, ok? Como a raiz dela não está no solo, qualquer chuva que ela que cair, ela precisa absorver essa água. Então, ela tem essa epiderme. Olha o tamanho da epiderme. Geralmente a epiderme é uma camadinha só
Nessas plantas, a raiz tem epiderme pluristratificada, ou seja, várias camadas. E serve para quê? Serve para ajudar na absorção de água, já que essas plantas não têm uma disponibilidade hídrica de água a todo momento, já que elas estão em cima, né? Geralmente não estão no solo, ok? E aqui umas figurinhas para vocês verem essas raízes cinturas aqui, típica de bromélia e orquídea. As raízes sugadoras ou austórios. Toma muito cuidado com essas, tá? Essas raízes sugadoras são plantas que funcionam como parasitas, ok? Então, essas raízes sugadoras, elas são raízes modificadas de plantas parasitas. Sim, existem plantas parasitas. E elas vão parasitar outras plantas, ok? Então, olha só, essas raízes penetram no caule de uma outra planta. Existem dois tipos de plantas Dois tipos de plantas. Aquela que as raízes vão absorver a seiva bruta, o xilema, ou que vai absorver a seiva elaborada. A erva de passarinho é uma planta que é chamada de hemiparasita. Por que hemiparasita? Porque a raiz dela vai sugar a seiva bruta, o xilema da outra. Então, olha só, aqui está a planta hospedeira. Aqui vou fazer o xilema. A raiz, a sugadora ou austório, ela vai começar a pegar água e sais minerais. Então, ela é chamada de hemiparasita. Então, o que é uma planta hemiparasita? É aquela que absorve de outra planta água e sais minerais. A planta cipó-chumbo é holoparasita. Por quê? Mais uma vez, tem a planta aqui hospedeira, só que agora tem o floema. O floema é mais para fora aqui, floema. A raiz sugadora, ela vai pegar o floema, ou seja, a seiva elaborada. Ou seja, o cipó-chumbo começa a absorver a glicose. Qual que é mais grave para a planta hospedeira? Se você falou seiva elaborada, o cipó-chumbo, você acertou. Porque a planta hospedeira acaba morrendo. Porque o cipó-chumbo, se o cipó-chumbo começar a absorver toda a glicose que ela está produzindo, aí ela acaba morrendo, tá? Tem espécies que chegam de plantas parasitas que chegam a nem mais fazer fotossíntese. Porque a outra planta faz a fotossíntese, ela absorve a glicose da outra planta, ela nem mais faz fotossíntese. Não é à toa que vocês estão vendo aqui que a cipó-chumbo é amarelada, tá? Porque ela fala assim, o que eu vou fazer fotossíntese se eu vou lá e sugo da outra? Tá bom? Então, essas raízes sugadoras ou austórios são raízes que estão presentes em plantas parasitas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte de órgãos. Eu sei que é bastante coisa, né? Então, só um resuminho. A gente viu agora estrutura interna e externa de raiz. Vimos a diferença de raiz mono para raiz dicotiledônea em relação ao seu crescimento primário. Eu não vou falar aqui de crescimento secundário, tá bom? E nós vimos os principais tipos de raízes que vocês devem ter anotado. Se não anotaram, volta e anota. Até a próxima aula de caule. Beijo!